Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais essa etapa do ciclo de palestras aqui sobre planejamento financeiro pessoal. Vou encerrar aqui essa parte da nossa conversa trouxe uns assuntos aqui sobre motivação pessoal e é um conteúdo bônus, né? Vamos colocar dessa forma. E aí a ideia é justamente ajudá-los a estabelecer prioridades. Sem motivação, a gente não vai a lugar nenhum. Motivação, ela ajuda a gente a sair daquela zona de conforto e depois a disciplina é que garante que você vai chegar lá no seu objetivo, tá bom? Então, a motivação vai ser esse pontapé, vai ser aquele começo, ele start, e depois você mantém a disciplina. E dentro desse primeiro bônus aqui, eu vou falar desse método SMART. Daqui a pouquinho a gente entra para falar sobre ele aí. Bom, vamos lá. Tem um trecho muito interessante da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela encontra o gato lá, ela está perdida. Ponto importante, ela está perdida, né? E aí ela encontra o gato em cima de uma árvore. E aí acontece o seguinte diálogo. Ó. Ao vê-lo surge o seguinte diálogo. Por favor, poderia me dizer que caminho devo tomar aqui? A Alice perguntando para o gato. Aí o gato vai responder para ela. Depende muito do lugar aonde você quer chegar. Olha que importante. Eu preciso saber aonde eu vou para tomar a atitude e chegar lá. Se eu não sei para onde que eu vou. Eu não sei, estou perdida. Aí o gato responde, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso quer dizer que você vai ficar feliz com o resultado lá na frente de onde você chegou? Não, porque você muitas vezes vai chegar no lugar e vai ficar ali frustrada. Poxa, eu não queria estar aqui. Mas você não se preparou, você não decidiu para onde você quer ir. Então a vida vai te levar. Você vai chegar lá não por vontade própria, mas porque ali a vida nos carrega. Ok? Aí ele fala, desde que eu chegue, ela fala, né? Desde que eu chegue a algum lugar, ele responde, se andar bastante, você com certeza vai chegar. Entende? Então a vida vai te levar. Que ela te leve em direção às suas prioridades. Saiba aonde você quer chegar. Então, vamos lá. Isso aqui é uma foto mais ou menos do que é a vida, né? A gente tem o presente aqui e o futuro lá em cima. E olha quantos caminhos que a gente pode tomar em direção a um resultado. O problema é que às vezes o seu resultado, que você deseja, né? Ele está aqui e você chega aqui. Não tem nada a ver. Por que você não conseguiu alcançar o seu resultado? Porque você não estabeleceu uma prioridade. Você não focou aqui no caminho que você tem que pegar para chegar lá. Você deixou a vida te levar. Então, estabeleça as suas prioridades. Vou te mostrar como daqui a pouquinho. Para ajudar aqui nessa questão de entender a teoria por trás disso tudo, o cérebro, ele adianta o prazer e adia, entre aspas, aqui o desprazer, né? A dor, quero dizer. Então, poupar é adiar prazer. Poupar é dizer para o presente, poxa, não vou sair com aquela galera, curtir ali o dia, a noite, seja o que for, final de semana, não vou viajar, porque eu estou preocupado com a minha aposentadoria lá na frente. Isso é muito difícil, eu reconheço que é difícil. Mas, gente, com as escolhas difíceis, a gente caminha em direção a uma vida mais fácil lá na frente. Com as escolhas fáceis, a gente caminha para uma vida mais difícil lá na frente. Cada escolha é uma renúncia. Decida o que você quer. Beleza? E aí, seres humanos têm problemas de autocontrole por subestimar o poder da excitação. O presente, ele vem com as pessoas te ligando, vou lá, não sei o que lá. O presente vem com cheiro, odor, com música, com as sensações que a gente sente. O futuro está lá distante, ele é quase inócuo, né? O futuro está tão longe, a gente sempre imagina bem no futuro, né? Você já se imagina no futuro caquético, todo arrebentado, falta de saúde, sem dinheiro e tal? Não, você se imagina bem no futuro. Mas quem cuida do seu eu do futuro? É quem está aqui agora. Você está fazendo isso por você lá na frente? A grande maioria dos atendimentos que eu faço, as pessoas não estão se preocupando com o eu do futuro. Por quê? Porque a gente tem essa percepção de que, não, lá na frente vai estar tudo bem, eu vou estar saudável, eu vou estar com dinheiro, eu estarei com minha vida resolvida. Só que o que você está fazendo hoje para sua vida lá na frente estar resolvida? Está fazendo atividade física para você chegar lá na frente com disposição?
Então, reflita sobre esses assuntos, tá bom? Para ajudar, vou trazer um pouquinho aqui da lógica do consumo, do livro do Martin Lindstrom, e ele fala o seguinte, ó. É por meio das emoções que o cérebro codifica as coisas que têm valor. Emoção. Perceba que o racional, às vezes, fica escondido atrás das emoções. Eu preciso guardar dinheiro para o meu futuro, mas o meu presente está me tentando, são as emoções. E aí eu eu vou perder essa oportunidade no presente? O futuro eu estou bem. Então, é isso que ele está querendo dizer. A gente tem que lidar com as tentações do presente, são as emoções. Quanto mais emocionalmente animadas, mais as pessoas tendem a sucumbir às vontades imediatas. Estou aqui, muito empolgado e tal. Tendência a gastar dinheiro. Mesma coisa no oposto, tá? Estou deprimido, chateado e tal. Tendência a eu buscar no dinheiro alguma coisa que vai me dar um prazer imediato ali para aliviar a minha dor. Cuidado. Entenda os cenários, entenda os gatilhos que fazem você gastar dinheiro. Passa por aqui. Beleza. Aí fala assim, ó. Decisões de compra são motivadas em parte por seus efeitos sedutores. Geralmente esses efeitos estão relacionados aqui, com a possibilidade daquela compra nos trazer ou não status social. Isso é muito importante, pessoal. Às vezes a gente gasta dinheiro que não tem para mostrar para uma pessoa que não é importante aquela coisa que a gente adquiriu. E aí isso só te leva para o buraco. Preste atenção se você está determinando escolhas de gastar o dinheiro por causa da questão do status social. Você vê o seu vizinho comprando alguma coisa, a tendência é que você queira seguir ali o seu vizinho. Eu não posso ficar atrás. Poxa, eu vou ficar atrás do meu vizinho? Não. Isso é a cabeça, gente. Tá bom? Esses são os problemas que a gente tem que lidar. Às vezes a gente vai no automático, a gente nem percebe que isso está acontecendo, mas a gente faz essas avaliações, esses julgamentos. Cuidado, tá? Veja o que está acontecendo, interprete os fatos, reflita sobre o que está acontecendo ali. Vamos mais um pouquinho. Entenda quais são os seus impulsos e motivações na decisão de comprar. Não ser escravo do não seja, né? Aqui no caso a ideia do livro é todas essas. Lógico, eu abordei só um pedaço pequeno do livro aqui, mas a ideia do livro é que você não seja escravo do subconsciente nem fantoche da publicidade. Traga o racional para a conversa. Pense sobre tudo que aconteceu ali e veja se foi razoável ou não. Se tem como melhorar, né? Beleza. Olha um alerta que é importante. 90% da tomada de decisão, pelos estudos, pelas pesquisas, vem do inconsciente, vem das emoções. Somente uma pequena parte da nossa consciência está presente na tomada de decisão. Por que isso aqui acontece? Estima-se que a gente toma 35 mil decisões diárias. Então, quando você acorda, abre o olho e desce da cama, o seu cérebro já definiu se vai descer com a perna esquerda ou a perna direita, se vai levantar de tal forma mais rápido, mais lento, se eu vou beber uma água, se eu vou ao banheiro, se eu vou para a varanda contemplar a paisagem. Enfim, o seu cérebro já tomou essas decisões. Só que isso daí é de forma inconsciente, é o seu subconsciente fazendo ali o que precisa ser feito. Porque imagina se você tivesse o consciente participando desses momentos. Você ia ficar cansado no café da manhã. De tantas análises que você faz, você ia despender muita energia analisando todas as situações possíveis, as ações e resultados que elas desencadeiam. Então, não é viável o consciente participar de todos os momentos. Por isso que o inconsciente ele é responsável por ter uma parcela tão grande dentro da tomada de decisão nossa. Qual que é a questão aqui? Vamos trazer o consciente para os momentos relevantes. Não deixe o inconsciente tomar conta de todas as situações, inclusive aquelas que causam impacto financeiro na sua vida. Então vamos lá. Pontos importantes. Se você está com sono, cansado, com fome, o que acontece é isso aqui, ó. O seu inconsciente ele vai bloquear o seu consciente. Estou com fome numa padaria. Você vai ter algum plano que vai dar certo? Você vai conseguir colocar algum plano de ação em prática numa padaria que tem um monte de produtos saborosos e você está com fome, sua barriga já está roncando, e você entra num ambiente que vende comida?
Dificilmente você vai colocar um plano de ação em prática. Difícil, já te adianto aqui. A sua dieta vai para o espaço. Você está ali, não vou comer, vou entrar na padaria e vou comer lá um sanduíche natural, pão integral, queijo Minas e salada, não sei o que lá e tal. Você entrou morrendo de fome. Você entrou na padaria, você sentiu aquele cheiro de bolo de chocolate. Tem agora as padarias que fazem sorvete, aquele cheiro daquela casquinha no ar, né, que eles fazem na hora. Aí você vai comer uma bela de uma torta, depois vai pedir ali um milkshake, vai querer um sorvete. Cuidado com as informações, com os gatilhos que vão desencadear os comportamentos indesejados. Então, um remédio, uma solução que eu trago para vocês aqui, por exemplo, é autoconhecimento. Entenda como que você se comporta com os diferentes ambientes, com as diferentes pessoas que estão te influenciando e, a partir daí, você vai trazer o seu consciente para a conversa nos momentos relevantes. Vou comprar algo que vai impactar meu orçamento. Preciso analisar com calma. Eu vou sair daquele ambiente tumultuado, que eu estou sendo bombardeado de sensações, eu vou para minha casa, vou esperar 1, 2, 3 dias para depois tomar aquela decisão. Eu vou analisar com calma, vou trazer pessoas que eu considero que a opinião importante para dialogar ali, para avaliar se tem outras saídas, se aquele caminho é o melhor para mim. Então, esse é uma parte do processo. O que você pode fazer? Acalmar na sua mente. Então, uma mente estimulada vai te levar para a gastança. Acalme essa mente. Diminua o ritmo da sua cabeça. Você vai ficar mais concentrado. Mais concentrado, a tendência é que você tenha melhores escolhas financeiras. Saia do ambiente que tem muitos estímulos. Saia de perto de pessoas que estão ali, falando um monte de coisa na sua cabeça. Pense você, com você mesmo, com outras pessoas que você considera opinião relevante, importante. Leve isso 1, 2, 3 dias. Vá com calma. Então, se a decisão ela vai impactar seu orçamento de forma significativa, vá devagar. Ok? Já vai te ajudar aqui bastante. Beleza. Vamos agora para um outro caminho aqui da questão da motivação, né? Ele fala, aqui é do Nietzsche, né? Mas alguns falam que essa frase aqui é do Viktor Frankl, mas bom, eu acho que nunca vamos saber, né? Que é uma questão muito distante no tempo. Mas a ideia principal, né, que eu quero passar aqui para vocês é: aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Se eu tenho um motivo, um objetivo, eu consigo ter foco. Eu vou deixar de sair, ou seja, eu não vou gastar dinheiro saindo com aquela galera ali, porque eu vou usar aquela grana para uma viagem que eu vou fazer daqui a 2 meses, e aí com esse dinheiro eu já vou pagar uma diária do hotel. Você vai fazer aqui, um paralelo. Tenho R$300 para sair ali naquela noite. Bom, vale mais a pena eu sair à noite com a galera aqui, ou eu pego esses R$300 e pago uma diária do hotel, e já garanto uma diária do hotel lá na frente da viagem que eu vou fazer daqui a 1 ano. Isso aqui, qual que é o seu objetivo com o uso do dinheiro? Custo de oportunidade. Vale mais a pena aqui ou vale mais a pena lá? Estabelecendo as prioridades, você vai conseguir manter o foco. Essa é a questão. Quando você não tem um objetivo de vida, qualquer vitrine te encanta. Essa é uma frase aqui do Gustavo Cerbasi, que é um sócio da Super Rico. E é isso que ele está querendo dizer aqui, é o seguinte, você está andando na rua, a todo momento a gente tem vitrines. Pior ainda, o shopping, né, que ele foi concebido, ele foi construído para gastar dinheiro. Quando você entra no shopping, a ideia é, você está dentro de um espaço que te influencia a todo momento a gastar dinheiro. Se você não tiver um objetivo de vida, você vai gastar dinheiro em todas as vitrines que te chamarem a atenção. Simples assim. Então, tenha um objetivo, estabeleça as suas prioridades. E aí, o que eu vou indicar para vocês usarem aqui como um método para te ajudar a estabelecer as prioridades? É o método SMART. Então tá aqui, SMART. Da onde vem esse método SMART, né? Esse aqui é um método antigo já, que é trabalhado, veio dos Estados Unidos, né? SMART, justamente aqui a palavra em inglês, e a gente adaptou para o planejamento financeiro da seguinte forma: o SMART aqui, seu objetivo precisa ser específico.
específico. Aqui no M, você vai ter lá, ó, mensurável. A, alcançável, relevante, temporal. Então, o que, quanto, como, por quê, quando. Respondendo essas perguntas, você vai estabelecer uma meta detalhada que vai te trazer quais são as suas prioridades e vai te ajudar a melhorar o uso do dinheiro. Então, aqui essa frase é importante. Ó. Caso você não saiba exatamente o porquê está abrindo mão de prazeres e se esforçando mais, provavelmente a mudança de comportamento será apenas passageira. Você vai conseguir fazer isso uma vez ou outra, depois esquece, vai voltar para aquela rotina. Então você precisa ter um porquê, um motivo, uma razão. Tá bom? Um exemplo. Ó, vamos limitar o teto de gastos em R$10.000 por mês, então aqui é o como, para investir mensalmente R$535, quanto, até janeiro de 2026, seu quando, para pagar dívidas e começar a reserva da tranquilidade. É o quê? Porque o equilíbrio financeiro vai trazer segurança e paz para toda a família. Então aqui foi um exemplo que eu montei, que vai servir para todo mundo, porque geralmente as pessoas nem têm essa reserva da tranquilidade, essa reserva de segurança. Elas estão com a conta zerada, estão ali com qualquer imprevisto que aconteça, elas vão precisar recorrer a algum empréstimo. Então, essa orientação que serve para todos. Veja que tem aqui números, tem uma questão que vou guardar mensalmente R$535. Percebe como tem um nível de especificidade aqui que vai te ajudar a manter o foco. Então, quando o dinheiro entrar na sua conta, automaticamente, lá no começo do mês, o dinheiro bateu na conta, você já tira esses R$535. Eu não consigo fazer isso? Estabeleça um débito programado da sua conta. Todo banco tem essa funcionalidade. Que o dinheiro vai bater na sua conta, já vai sair para um CDB, para uma previdência privada, seja o que for. Para sua reserva, comece com um CDB de um bancão, nível de segurança elevado, sem surpresa. Então, você vai fazer sua reserva de segurança no CDB de um bancão, até atingir lá 3 vezes o seu custo médio mensal. Tem um custo médio mensal de R$10.000, eu preciso ter 30 mil guardados para circunstâncias de imprevisto. Então, vou aqui, limitar o teto de gastos a 10 mil, porque eu vou guardar aqui 535 para fazer a reserva de emergência. Então, nesse caso aqui, você vai adaptar a sua realidade. Quanto que você precisa ter de reserva de emergência? Coloque isso dentro da sua descrição. Eu preciso ter 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil de reserva de emergência. Coloque esse valor, porque essa parcela aqui, você vai chegar lá no valor desejado, no valor necessário, tá bom? Então, só acrescenta o nível aqui de colocar o valor que você precisa de reserva de emergência, mas use essa informação como base para o seu raciocínio, beleza? Então, aqui fica a questão do método SMART para vocês trabalharem aí as suas prioridades. E faça isso para tudo, tá? Para quitar as dívidas, para a reserva de segurança, para a sua aposentadoria, para a viagem que você quer fazer o ano que vem, para a sua troca de carro, para a sua compra do imóvel tão desejado, para tudo. Sugiro até que você escreva, olhe na porta, na parte de dentro do seu guarda-roupa. Algumas pessoas colocam na porta da geladeira, colocam no fundo de tela do seu celular. Isso te ajuda a manter focado, ok? Então, método SMART como referência aqui, como definição de prioridades. Beleza, para ajudá-la a visualizar por onde começar, existe um exercício também da pirâmide de Maslow, que essa pirâmide foi adaptada aqui para o planejamento financeiro. Qual que é a ideia? O Maslow, ele foi lá ele é norte-americano, mas ele também tem uma outra descendência agora que eu não me recordo. Ele criou, né, essa teoria da motivação humana nesse artigo aqui de 1943. E qual que é a ideia? Ele fala o seguinte, segundo o Maslow, a gente tem níveis que a gente precisa alcançar de satisfação pessoal até chegar lá no topo, que seria a nossa realização. O sentimento de realização, de propósito de vida. Então, ele estabeleceu uma pirâmide, e aí, na base da pirâmide, são os primeiros assuntos
depois tem um outro nível, aí depois tem um outro nível, e esses são níveis até a gente chegar na realização pessoal. E a gente tem que ir preenchendo nível por nível em direção a essa realização pessoal. A gente não pode pular etapas. Para ficar mais fácil de visualizar, é isso aqui, ó. A gente então tem, geralmente, na base da pirâmide, os assuntos relacionados com a fisiologia, questão de sobrevivência. Comida, água, descanso, respiração. Então a gente precisa ter essas necessidades aqui supridas para a gente subir na pirâmide. E aí depois, ó, vem segurança, proteção, sentir-se fora de perigo, é o bem-estar, é a saúde. Tá? Caminhando nessa pirâmide, isso aqui no aspecto psicológico, tá, pessoal? Relacionamento, amizade, afeto, família, intimidade, é o pertencimento social. Você faz parte de um grupo, nós somos seres sociais. Depois vem a estima, é o prestígio, o reconhecimento, as conquistas, é o respeito que você adquire pelas pessoas que dividem o espaço com você. E por fim você vai ter essa autoatualização, que alguns chamam aqui, né? Atingir o seu potencial máximo, que é a realização pessoal. Então a gente pegou essa pirâmide aqui e adaptou para o planejamento financeiro. Qual que é a ideia? Lá embaixo a gente tem as necessidades básicas, depois a gente caminha para as necessidades psicológicas. Então, você precisa balancear o seu orçamento seguindo aquela referência, né? Começando ali na base com as necessidades fisiológicas de sobrevivência e depois você vai evoluindo, ok? Você não pode saltar etapas. Então deixei aqui algumas explicações que agora no momento eu vou saltar para a gente ir direto ao objetivo do exercício, né? A ideia é que você direcione aqui, comece a refletir sobre os seus gastos e o que é mais importante para você. Se é mais importante, ele fica mais perto da base da pirâmide. E se está mais perto da base da pirâmide, eu vou direcionar mais dinheiro para esse grupo de gastos ali que eu entendo que são mais relevantes para mim. Ok? Então, seguindo aqui, ó, o melhor uso do dinheiro deve respeitar as necessidades individuais. O julgamento alheio e o próprio julgamento interferem na sua relação com o dinheiro. Esqueça a sociedade, as regras médias básicas da sociedade. Esqueça isso. Esqueça as influências que você vai receber de pessoas próximas. O auto-julgamento, né? Às vezes a gente, nossa, eu não posso fazer isso porque a outra pessoa vai pensar de mim, assim, que isso exploda. Você aqui precisa entender como que o uso do dinheiro está alinhado com seus objetivos. E cada pessoa no universo tem as suas vontades, os seus desejos. Não limite os seus desejos pela média geral da sociedade, pelo que o seu vizinho deseja. Não! Reflita sobre o que de fato é realmente importante para você e direcione o uso do seu dinheiro para as suas vontades. Ok? Vamos lá então. Pergunta que você tem que se fazer. Você gasta o dinheiro com o que te faz feliz? Via de regra, as pessoas respondem não, um pouco. Então, a gente tem como melhorar esse cenário, né? E aí, quanto mais você direcionar seu orçamento para a base da pirâmide, mais seguro você vai se sentir. E a segurança é um ponto importante dentro dessa questão do orçamento, tá? Não adianta você ter um lazer, uma vida com gastos variáveis aí que te traz muita satisfação pessoal, se quando você volta para sua casa você não se sente seguro. Se no dia a dia você não está se sentindo seguro. Então, não pule etapas. Nós, como seres, a gente precisa ir aos poucos ali, atingindo, como na pirâmide de Maslow mostrou lá atrás, as questões primeiro fisiológicas e depois psicológicas. Não pule essas etapas. E quanto mais você avança na pirâmide, mais satisfeito você vai ficar com o uso do dinheiro. Você vai se sentir mais satisfeito, mais feliz com o uso do dinheiro. Então vamos lá. E essas insatisfações com o uso do dinheiro podem vir da falta de clareza. Por isso que eu passei para vocês aqui também o método SMART. Para vocês começarem a tirar essas nuvens, né? A entender, poxa, o que eu quero de fato? Aí vai limpando o cenário ali, quero isso, beleza, então isso aqui é o foco. E aí depois você monta a pirâmide já sabendo aqui as suas prioridades, tá bom? Lembrando o seguinte, ó, ele fala aqui, ó, configure
a sua pirâmide de forma a espelhar as suas necessidades psicológicas de hoje. As nossas necessidades de hoje não vão ser as mesmas daqui a 2, 3, 5 anos, né? Nós evoluímos com o tempo. Então, daqui a uns anos, faça novamente sua pirâmide. Faça novamente seus objetivos. Bom? Não é porque você estabeleceu um objetivo e fez uma pirâmide que você tem que só vou ser feliz se chegar lá. Não, a gente tem etapas na nossa vida. E às vezes a gente faz os ajustes. Né? Então, tenha em mente que nós somos seres que mudam com o tempo. Então, não, vamos dizer assim, não se prejudique ao achar que uma vez que você estabeleceu um objetivo, fez a sua pirâmide, tem que ser cumprida. Não, você pode depois, com o tempo, fazer as adaptações necessárias. Então a pirâmide ficaria mais ou menos assim. Ó. Nós temos aqui embaixo a alta prioridade, aquilo que precisa ser suprido, ok? Geralmente as necessidades básicas de segurança, de se sentir bem, de ter saúde, e depois você vai evoluindo aqui, trazendo outros assuntos até que você coloque lá em cima o que tem baixa prioridade, o que é menos importante para você. Automaticamente, o que vai acontecer aqui? Geralmente a gente observa o seguinte, mais dinheiro vai ser destinado para a base da pirâmide, menos dinheiro lá para cima. Né? Então você vai fazer a distribuição do dinheiro de acordo com as suas prioridades. E aí sim, escalonando aqui, a tendência é que você fique mais satisfeito com o uso do dinheiro. Ok? Então, pode fazer em casa, numa folha de papel, faz lá ó, a pirâmide. Ok? Desenha a sua pirâmide lá. Pelo menos 5 níveis, tá? Então, 3, 4, 5. Pelo menos 5 níveis. Não deixa passar muito de 7 também não, porque senão fica muito disperso, tá? E aí você vai colocando na base o que é mais importante para você e aí vai subindo com o que é menos importante. Cada um tem a sua realidade. Sem julgamentos, pessoal. Sem julgamento. Deixa a sua cabeça fluir. Deixa ela completar essa pirâmide aqui sem falar assim, nossa, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter 2 carros, o meu filho precisa estudar na melhor escola da cidade. Sem julgamentos. O que você quer fazer mesmo? O que você enxerga de resultados positivos para você a partir de uma certa distribuição do dinheiro que você vai fazer? Ok? Sem julgamentos, sem preconceitos. Beleza, para fechar, trazer aqui 3 livros, 3 inspirações de livros. Né? O primeiro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, e ele, lá dentro ele traz 7 lições. Né? Você vai ler o livro, recomendo a leitura do livro, é um livro simples, bem tranquilo. E ele fala, controle seus gastos para você separar ao menos 10% para a poupança. Então, tudo que eu recebo hoje, uma parte vai para o futuro. O meu salário de hoje não é só para o mês atual, ele é para o mês atual e um pedacinho vai cuidar do meu futuro. Para todos os meus salários eu tenho que ter essa preocupação. Tá bom? Multiplique os investimentos, proteja suas economias, tenha seu próprio lar, assegure uma renda para o futuro, aumente sua capacidade de gerar renda. Então são 7 lições que você vai tirar desse livro aqui, que com certeza todas elas vão contribuir para o seu bem-estar financeiro. Além disso, temos aqui Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro excelente, recomendo a leitura. E ele fala assim, né, ele tem 17 princípios de riqueza lá dentro. E aí, alguns deles, lógico, né, vão fazer mais sentido para algumas pessoas, outros menos, mas é legal uma pegada que ele tem, que é muito parecido com Pai Rico, Pai Pobre, que ele fala o seguinte, ó, a verdadeira medida da riqueza é o patrimônio líquido e não os rendimentos. Rendimento, gente, é salário. Patrimônio líquido é aquilo que você investiu o seu dinheiro para produzir mais dinheiro para você. São seus ativos. Quanto mais ativos você tem de investimentos, mais dinheiro você gera para você. Então, patrimônio líquido é diferente de rendimento. Rendimento é salário. Muitas pessoas têm rendimentos elevados. Se você cortar os rendimentos delas, elas não têm nada mais. Elas não têm o patrimônio líquido formado. Elas não têm ativos financeiros. Elas só têm passivos. E os passivos consomem o dinheiro. Ele vai embora. Ok? Isso é uma conversa mais aprofundada que demandaria uma outra aula só disso. Mas tenha em mente o seguinte, o seu salário, ele é importante, mas o mais importante
É o patrimônio líquido que você vai juntar com os investimentos em ativos financeiros. Ok? Então, ele ainda fala, né? Aumentar os seus rendimentos, engordar a sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. Então, aqui mais uma vez, vê que o investimento ele aparece, né? A gente tem que fazer a poupança, a gente tem que buscar desenvolvimento pessoal para elevar os nossos rendimentos, enfim, né? E ao mesmo tempo, ó, simplificar a vida, diminuindo os gastos pessoais, ok? Por fim, o melhor livro que eu recomendo aqui, a leitura, que vai mudar a sua perspectiva na relação do dinheiro, que é A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. É um livro extremamente interessante. E aí o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, ó, que tudo que eu comentei aqui de números, e isso tudo, gente, isso é só o começo. Tá? Quando você começa a estudar esses números, você vai vendo ali gatilhos, comportamentos. Você vai percebendo que você é muito mais emocional do que racional. E é justamente isso que o livro quer trazer, a psicologia financeira. E lá, para mim, a frase que eu tiro, que move em todos os atendimentos que eu faço, não interessa se a pessoa ganha muito ou ganha pouco, a questão que não é a renda, é a cabeça, sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e mais a ver com o seu comportamento. Comportamento. Se atente ao seu comportamento. Ok? Então, façam os exercícios, façam o controle do orçamento, como eu já indiquei em outras aulas. Espero ter ajudado e estou à disposição em caso de dúvidas. Querem bater um papo? Estou à disposição também. Agradeço a atenção e o seu tempo. Ok? Obrigado.